Boa noite para todo mundo. Hoje vai ter muita novidade nessa live. Um sabonete com inspiração na Páscoa, mas com um misto de confeitaria. Uma seguidora me pediu para usar esse instrumento, que é o bico de confeitaria. O bico de confeitaria pode ser usado da mesma forma que na confeitaria para fazer o topo dos sabonetes. Ao invés de merengue, a gente vai usar um sabonete com a massa num traço bem pesado. Eu fiz essa primeira aqui, nessa semana, com um saquinho desse, de freezer, de congelar. E aí eu furei na pontinha, um furinho bem pequenininho, para que fosse saindo e desse esse efeito de grama. Bem pequenininha, era essa a ideia. Como ficou o resultado que eu queria, eu corri comprar o bico do confeiteiro. Corri para comprar. E de verdade, aqui vai ser uma experiência ao vivo. Vamos torcer para que dê certo. Bem, é um sabonete mais trabalhoso, então já vamos começar. Eu vou deixar essa belezura aqui do lado. E o que nós vamos fazer então? Eu tenho separado aqui duas receitas. Uma receita que é a receita do sabonete, óleos com lixívia previamente preparada. E a segunda, que é uma quantidade menor, que é a receita que nós vamos fazer então o topo do sabonete. Como a gente precisa, para fazer esse topo, a gente precisa um traço bem pesado, eu vou começar pelo topo do sabonete para deixar ele com o tempo chegando nesse traço e aí a gente vai trabalhar a massa do sabonete, o corpo do sabonete, digamos assim. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, os utensílios de proteção, os equipamentos de proteção. Vamos ver que máscara, que óculos que eu vou me acertar hoje. Luvas. Então vamos lá. Aqui eu tenho então, uma quantidade bem pequena dos óleos de base. E aqui a minha lixívia. Eu vou colocar já um pouquinho de um óleo essencial, só para dar um cheirinho. Bem pouquinho. Bem assim, no olho, só umas gotinhas. E já vamos começar, então, misturando a lixívia. Com todo cuidado, na espátula para não espirrar. E vamos mexendo. Mexemos alguns poucos segundos, um minutinho aqui, só para verificar se não vai dar um falso traço. E já vamos mixar. Lembrando que aqui a gente vai ser o topo do sabonete, né? A parte verde, que nós vamos trabalhar no bico do confeiteiro. Então, nós precisamos de um traço bem pesado, um traço de colher. Eu vou mixar bastante aqui, sempre intercalando o mixer ligado com o mixer desligado, e depois nós vamos colocar, então, o pigmento. Vamos lá. Aqui a gente pode mixar sem medo, porque a gente quer chegar mesmo no traço bem pesado, tá?
eu já vou colocar o pigmento. Hoje eu optei por usar esse pigmento aqui, que é da Etnobotânico, que é uma cor um pouquinho mais viva do que mica. Vamos ver. Acho que ele precisa bem pouquinho pela minha experiência. Eu tô aqui no traço, chegando no traço pesado, ó. Tá vendo, ó? Que alguns momentos já cai com umas pelotinhas, mas ele pode ficar um pouco mais ainda. Como eu não sei como que vai se comportar a massa enquanto eu faço todo o restante, eu vou encerrar aqui e vou deixar essa massa do lado desse pote, tá? Quero mostrar para vocês aqui. Não vou colocar ainda no bico do confeiteiro, porque se depois eu precisar mixar mais um pouquinho, tem como, né? Ok. Então, a massa vai ficar aqui. E eu vou pegar, como eu vou trabalhar? Como eu vou trabalhar aqui com a outra massa, que são cores diferentes, eu vou pegar aqui o papel toalha e tirar o excesso dessa massa de cor verde e jogar aqui no meu lixinho que eu já tinha preparado. O papel toalha é um bom amigo na saboaria. A gente não precisa ficar lavando o utensílio, o mixer, ou usar 2 mixer, não é preciso. Só tiro o excesso aqui, um pouquinho da cor não vai influenciar. E agora só para tirar o excesso da minha mão. Hoje eu comecei a live bem rapidinho, sem muita demora, porque temos bastante trabalho pela frente. Então aqui, recapitulando o que eu fiz. Eu tinha uma receita reduzida de óleos e lixívia, em que eu misturei o pigmento verde para fazer o trabalho com o bico do confeiteiro, ok? Para quem não tem o bico do confeiteiro, você pode usar um saquinho desses assim, com o zíper, esses de congelar, e fazer um furinho aqui. Claro que a gente não vai ter todas as opções aí de bico, né? Cada bico desses de confeiteiro dá um efeito diferente. Mas é uma forma da gente fazer sem muitos gastos. Ok? Então eu preparei a massa essa verde com antecedência, porque para usar o bico do confeiteiro, a gente precisa ter um traço bem pesado. Para ter uma noção da consistência da massa, que a massa precisa estar para colocar no bico do confeiteiro, você precisa conseguir mover a massa dentro do recipiente e ela ficar no formato que você deixar. Então, se eu pegar com uma colher e fizer com a massa, na massa assim, ela vai ficar ali naquele morrinho, tá? Que eu montar dentro do recipiente. Então agora, nessa segunda parte, eu vou deixar essa massa verde
descansando para alcançar um traço. Eu cheguei no traço pesado, mas não nesse ponto de que a colher já fica ali no ponto onde eu quero, porque eu vou trabalhar aqui. Enquanto a massa está parada, o trace está avançando, tá? Então agora nós vamos para a segunda etapa, que é fazer a massa, o corpo do nosso sabonete. Então, nós vamos trabalhar as cores laranja, amarela, como o meu enfeite lembra a Páscoa, com cenouras e flores e ovos coloridos, eu optei por fazer essa coloração, ok? Aqui eu tenho a minha lixívia, previamente preparada, os óleos e as cores que eu vou usar aqui. Ok. Então vamos lá. Vamos colocar de novo meu óculos de proteção. Preparar um mixer. E vou deixar com o mixer. Verter então a lixívia. Ah, eu vou fazer uma coisa. Ainda bem que eu lembrei. Eu vou colocar nesse pote aqui, que eu sei que nesse aqui vocês não enxergam. Prontinho. E agora eu vou então verter a lixívia. E ela já muda a coloração, né, dos olhos. Sem pressa, a gente mexe aqui um pouco antes de usar o mixer. Sempre com os equipamentos de proteção, não esqueçam, cabelo preso, óculos, máscara, luva, roupa, manga comprida, calça longa, sapato fechado. Aqui tudo indica que está tudo certo. E já vamos então mexer. Agora, o objetivo aqui, eu vou dividir a massa em 3 partes, tá? Meio aleatoriamente, não vou pesar. Para fazer o amarelo, o vermelho e misturando os dois eu vou tentar chegar no laranja. Então, o objetivo aqui é que eu alcance a emulsão, que é o primeiro traço, o traço emulsão, onde eu misturo a lixívia, que é a água com a soda, e os óleos, eles ficam bem misturados, sem chance de retornar a água e óleo separar, tá bom? Então eu vou misturar, mexer um pouco, chegar na emulsão e aí nós vamos dividir as massas. Já tem a emulsão. Tá ótimo. Emulsão para traço leve. E aqui. Então eu vou dividir. E eu vou dividir
posso usar 2 potinhos. E esse é o terceiro. Então, vamos lá. Tenho 600 gramas aproximadamente aqui. Tô cuidando aqui a marcação. Isso. Não precisa ser exato. E agora, vou misturar os pigmentos. Umas gotinhas no amarelo. Aqui eu vou fazer o vermelho. E aqui, o laranja. No laranja, eu preciso de mais amarelo do que vermelho, porque esse vermelho é bem forte. Vamos ver. Então, aqui. Sempre, quando a gente trabalha com cores diferentes, a dica é, comece pela cor mais clara e depois vai indo para a cor mais escura, que dessa forma a gente não precisa ficar limpando o mixer. Vamos lá. Ok. Aqui eu tenho, que eu poderia ter colocado antes, os meus antioxidantes e óleos essenciais. Eu usei hoje patchouli, laranja doce e lavanda. Então eu vou dividir aqui. Vai meio no olho. Prontinho. Lembrando que aqui poderia ter sido misturado antes, tá? Não tem problema nenhum, não faz diferença nenhuma. Aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. Uma dica, sempre que você estiver trabalhando com cores, é não mexer só com a espátula, tá? O mixer, ele ativa a coloração, ele ativa a cor do pigmento. Ótimo. Agora eu vou pro laranja. Tá um laranja bem forte. Vamos ver como é que vai ficar o meu vermelho. E dependendo, eu coloco mais amarelo para clarear o laranja aqui ou não. Tá bem bonito.
Tá ótimo. Tá um vermelho bem bonito, ó. Aqui eu encerro o mixer. Tiro o excesso. Vocês viram que essa é uma dica muito boa. Começa pela cor mais clara, que a gente não precisa ficar limpando o mixer cada troca de cor. Ok, aqui. Vou só fechar meus pigmentos para não ter nenhum acidente aqui. Vamos lá, mãos à obra. Então, temos as 3 cores. Aqui a minha forma, essa forma é aquela forma de 400. Essa daqui tem 470 capacidade dela, 470 gramas. É uma forma para teste especificamente. E qual o objetivo aqui? Eu vou misturar aleatoriamente as 3 cores e depois vou usar, então, o arame para misturá-las lá dentro da forma. Lembrando que esse aqui eu fiz, né? Com uma alça de balde, que eu tinha um balde de tinta, eu peguei a alça e torci ela. Sempre aqui a gente tentando economizar ao máximo, né? Vou pegar essa bandeja aqui, só para não acontecer nenhuma meleca. E eu vou só intercalando, tá? Quase que uma brincadeira aqui. Vamos lá no fundo, eu começo com laranja. Esse amarelo é muito bonito, ele fica um amarelo tipo mostarda. Vamos lá, botei laranja o último. Agora eu vou jogar o amarelo, que está acabando. Nesse sabonete, o topo dessa parte aqui não vai ser uma preocupação, né? Nem vou trabalhar nele, porque nós vamos pro verde depois. Como será que tá a nossa massa ali? Só espalhando o amarelo por toda a forma. E aqui, um pouquinho mais do vermelho e do laranja, mas eu vou colocar um pouco dessa massa numa forma individual aqui. Vou colocar aqui numa forma extra para
Porque aqui tem o meu topo e eu não quero que fique muito alto. E aqui completando então essa forma aqui individual que ficou, que a gente não desperdiça nada, né? Dá uma batida, só para levantar, sentar bem, levantar as bolhas e sentar bem a massa, e esse fica pro ladinho. E aqui o que eu tenho ainda eu coloco aqui. Prontinho. Aqui tem, então. Bate. E agora, vou pegar, limpar aqui, e vou pegar o meu arame para misturar a massa dentro da forma. O que a gente faz? A gente coloca esse arame na forma e vai fazer esse movimento para que a massa do fundo venha para cima, de cima, vá para o fundo, ok? E agora, vamos assentar essa massa. Pronto. Etapa 2 concluída. E agora nós vamos dar uma olhada como tá a massa do topo, a massa verde. Olha como é importante usar a luva, gente. Vamos ver como é que tá essa massa. Tá ótima. Como eu disse para vocês, ela precisa estar num ponto em que a gente coloque, ó, ponto colher, que a gente diz, ó. Eu coloco ela no canto e ela fica. Então, vamos tirar aqui. Aqui eu tenho o meu bico. Como que a gente faz para não colocar a massa aqui e ela já cair? Então eu vou pegar meu bico, vou dar uma leve torcida e colocar aqui no bowl, onde vai ser o suporte, vai segurar o saco do confeiteiro para eu poder botar a massa com tranquilidade. Vamos tirar todo o excesso aqui, toda a massa. Cadê? Ó. A gente volta com o papel toalha para tirar aqui que tá vermelho.
Agora eu vou tirar aqui o excesso, colocar tudo no saco de confeiteiro. Tentando colocar tudo lá no fundo, né? Para não perder o mínimo possível de massa no saco de confeiteiro também. Prontinho. E agora, o momento mais esperado. Vamos lá. A hora da verdade. Vamos então usar o saco de confeiteiro. Ó, vocês viram o ponto da massa? Pode ainda ser um pouco, tá ficando o desenho, mas pode ser ainda um pouco mais firme, não tem problema nenhum, tá? Só aí a gente tem que ir dosando o tempo de trabalho aqui, porque a massa, o trace vai continuando aqui dentro do saco de confeiteiro. Essa é uma técnica que, como tem vários bicos, pode variar um monte o desenho. Agora eu vou esperar um pouquinho. Se eu consigo esperar assim. Para ele endurecer mais um pouquinho, porque eu quero fazer em cima. Vamos lá. Colocar minha luva novamente. Aqui, como eu não estou mais mixando, não tem mais o vapor, não tem mais o risco de vir. Eu vou usar só a luva pra gente continuar a decoração aqui. E agora eu vou fazer uma segunda camada aqui. Esse trabalho aqui, esse topo é muito legal se você quer fazer o sabonete em forminhas de cupcake. E aí você pode fazer mesmo como se fosse um cupcake, enfeitar. Ok.
Já estou satisfeita aqui, então eu vou pegar uma forma extra para colocar o meu sabonete, minha massa. Derruba toda a sua massa. Eu estou empurrando o saco de confeiteiro aqui no bico, para que saia toda a massa. Sai tudo. E aqui. Bate para tirar as bolhas. E agora é só enfeitar o sabonete. Ficou lindo. Linda, linda essa ideia do sabonete. E aí a gente imagina como vai fazer o corte aqui da barra e vai posicionando o enfeite de açúcar.